Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal, trazendo a continuação da série Explicando o Reino, em que eu vou falar sobre as parábolas de Jesus. E hoje a parábola escolhida foi a parábola das 10 virgens. Então vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1. E lá diz assim: O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então aqui, essa parábola de Jesus, ela vai nos mostrar como será o dia da volta de Jesus. E Jesus, como sempre, apresentando o dia da volta dele, ele apresenta mostrando pra gente que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E por isso, muitos serão pegos de surpresa. E a maioria desses que serão pegos de surpresa serão aqueles que não estavam preparados. Assim como essas cinco virgens que não estavam preparadas ficaram surpresas e por isso acabaram não entrando no banquete. E outra coisa que a gente deve entender muito importante, que essa parábola deixa de mensagem pra gente, é que só entrará no banquete aquele que tem óleo, aquele que tem a lâmpada acesa. E bom, a gente precisa entender o que significa esse óleo e o que representa essa lâmpada. Essa lâmpada, ela representa um fogo que há no nosso coração, que é o fogo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem no nosso coração, ele dá um fogo pra gente. Esse fogo é o amor por Cristo. E então, a gente fica responsável de manter esse fogo aceso. E esse manter o fogo aceso é como se fosse o combustível, é o óleo aqui representado. É esse óleo representado que mantém a lanterna acesa, é também o nosso combustível que mantém aceso o nosso amor por Deus. E é essa lição que Jesus está querendo deixar pra gente, principalmente aqui, a respeito do dia da volta dele. Quando ele voltar, ele vai levar com ele aqueles que têm amor por ele e que têm um amor que continua aceso. E aqueles que têm um amor aceso são aqueles que preservaram o óleo, que tiveram óleo consigo, que tinham combustível, que mantinha acesa essa chama por Deus, que mantinha aceso esse amor por Deus. E esse combustível é o nosso relacionamento com Cristo. Porque Cristo, ele quer um relacionamento genuíno conosco. E por isso ele quer que a gente ame ele, e ame ele de todo o coração. Desde o início, Deus se mostrou querendo ter um relacionamento com o seu povo. Desde o Jardim do Éden, quando Deus ele criou Adão e Eva, a Bíblia diz que ele ia visitar eles todos os dias. Então, todos os dias Deus ia visitar a sua criação. Semelhantemente, quando Deus pediu para o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, fazer o tabernáculo, ele ia lá era um lugar de habitação de Deus. E por conta disso, o povo ele convivia com a glória de Deus, convivia com a presença de Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer ter relacionamento com o seu povo. Deus quer ter relacionamento com as pessoas em sua volta. E por isso, aqueles que vão para o céu são aqueles que têm relacionamento com Deus, que amam verdadeiramente a Deus. E o que mantém o nosso amor aceso por Deus é um verdadeiro relacionamento. O que mantém o nosso amor aceso por Deus é a leitura da palavra, é o jejum, é a oração. Só que tudo isso feito de todo o coração, porque Deus sabe também das intenções do nosso coração. Então Ele sabe quando a gente está fazendo por fazer, quando a gente está fazendo somente para nos mostrar para os outros, e Ele sabe quando a gente está fazendo de todo o coração, quando é realmente para buscar Ele de todo o coração. Por isso que Jesus aqui, quando ele vai demonstrar a parábola no final, quando chegam as 5 virgens que não se prepararam, ele fala para ela que não conhecia elas.
E esse eu não as conheço, ele é basicamente repetido em Mateus 7, onde Jesus ele também está falando sobre o dia da volta dele, o dia que ele voltar. E lá a partir do versículo 22 ele fala uma coisa muito interessante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus aqui em Mateus 7 ele deixa muito claro que muitos naquele dia irão dizer que fez diversas coisas para ele, que fizeram diversas coisas para ele, expulsaram demônios, profetizaram em nome dele. Porém, a frase dele, para muitas dessas pessoas, infelizmente vai ser: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E essa palavra, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, Jesus não fala apartai-vos de mim, pois vocês não expulsaram demônios, pois vocês não profetizaram, ele fala, pois eu não os conheço. Então, que Jesus quer realmente conhecer a gente. É claro que ele já conhece a gente, mas ele quer o conhecer, da gente ter um relacionamento verdadeiro com ele. Esse conhecer significa isso. Significa a gente também querer conhecê-lo. Significa a gente também querer ter um relacionamento verdadeiro com ele. E é isso que Cristo quer. Outra coisa muito importante é que, assim como as 5 virgens insensatas não conseguiram entrar com o óleo das sensatas, da mesma forma a gente não consegue entrar no céu com o óleo do outro. Como assim não consegue entrar no céu com o óleo do outro? Você não consegue, por exemplo, entrar no céu só porque você tem um pai que é cristão, só porque você tem uma mãe que é cristã. Você precisa ser o verdadeiro cristão. Você precisa realmente buscar verdadeiramente a Deus. Você não vai para o céu pela busca dos seus pais. Você não vai para o céu pela busca das pessoas em sua volta. Você vai para o céu pela sua própria busca. E entenda que aqui eu não estou querendo dizer que é sobre o seu próprio esforço, mas é sobre você estar interessado em Cristo. É sobre você querer um relacionamento com Cristo. E a partir disso você consegue ir para o céu. Mas é sempre com a graça de Cristo te ajudando. É sempre com a mão de Cristo te ajudando. Não é por causa disso também que você não vai ajudar outras pessoas. Não é por causa disso também que você não vai pregar o evangelho para outras pessoas. Que você não vai explicar da palavra para outras pessoas. Pelo contrário, nós devemos ajudar os outros. Nós devemos pregar o evangelho para os outros. Mas entenda que nem você nem outras pessoas são salvas por homens. Somos salvos por Deus. Pelo nosso relacionamento com Deus. E por último, e muito importante, não menos importante, mas muito importante saber isso, é que não haverá segunda chance. Assim como essas últimas virgens, elas não tiveram a outra chance delas, assim também as pessoas que deixarem por último, que deixarem para o final, às vezes deixarem para o último minuto e não estiverem preparadas, não vão conseguir entrar no céu. Então, depois disso, infelizmente não tem volta. Essa é uma mensagem muito dura, mas é necessária de entender. E Jesus deixa isso muito claro. Não temos segunda chance. Não temos segunda chance quando chegar lá no final. Não temos segunda chance no dia da volta do Senhor. Então, por isso, não deixe para a última hora. Não deixe para depois. Não deixe para o último minuto. Decida entregar sua vida hoje para Jesus se você ainda não entregou. Decida ter um relacionamento verdadeiro com Jesus hoje, se você ainda não tem. Decida manter a chama acesa se você não deixa. Decida por Jesus. Peça ajuda para Ele e Ele te ajudará. Peça misericórdia e Ele com certeza terá misericórdia de você. Ele com certeza te perdoará. Porque Jesus, Ele não quer apontar o seu dedo e te mandar para o inferno de forma alguma. Por isso que Ele veio aqui na terra, se fez carne, habitou entre nós, sofreu por nós e morreu por nós. Para que você tivesse uma morada lá no céu. Para que eu tivesse uma morada lá no céu. Só que basta você tomar uma decisão. Entregue a sua vida para Cristo. Tenha um relacionamento verdadeiro com Cristo. Decida ser fiel a Cristo até o fim, mesmo que isso custe toda a sua vida e todas as suas forças. Então, é isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer que você faça, que você vá até o fim. Vá até o fim aos pés dele. Vá até o fim e siga a Jesus e seja fiel a ele. Para que também quando você chegar lá no céu e olhe para trás, você vai dizer: valeu a pena fazer tudo. Quando você encontrar Jesus, quando você olhar na face de Jesus. Então, essa foi a mensagem de hoje.
Eu quero que você entenda que o Evangelho não é uma mensagem de condenação. O Evangelho é uma mensagem de salvação para aqueles que antes estavam condenados, mas agora em Cristo são salvos. Então, isso daqui não é uma palavra para você se sentir condenado, mas é uma palavra para, se você está se vendo em situação ruim, você mudar com a ajuda de Cristo. E também para nós cristãos entendermos que para nós temos uma esperança guardada, uma esperança de salvação. E que nós não iremos ficar para sempre nesse mundo caído, nesse mundo cheio de destruição, mas nós iremos para um lugar muito melhor, onde não haverá choro, tristeza, dor, não haverá morte. E lá nós conviveremos o dia todo com a glória de Deus. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha se sentido tocado. Se você foi tocado e pensou em outra pessoa, compartilhe esse vídeo para outra pessoa. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E comenta aqui alguma coisa que te tocou, alguma parte do vídeo que te tocou, algum testemunho se você quiser. E, bom, esse foi o vídeo e eu espero que você tenha gostado e se sentido muito tocado. Tchau, tchau. Deus te abençoe muito.